Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos entrando aqui ao vivo mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sendo bastante procurado, que é a questão que envolve a revisão da CAPAG, tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai fazer essa transmissão aqui pelo Instagram, né? A última a gente fez pelo YouTube. E aí eu quero saber também de vocês se como é que foi essa experiência, né? Se é melhor fazer pelo YouTube ou fazer pelo Instagram, porque a gente tem um formato diferenciado quando a gente fala do Instagram por conta da possibilidade de a gente fazer apresentações, né? E pelo Instagram é mais limitado, tá? Então eu gostaria de saber de vocês se quem é que participou dessa apresentação pelo YouTube, quem participou pelo Instagram, se sentiu que essa apresentação pode ser feita melhor pelo Instagram ou pelo YouTube, tá? Ainda não chegou ninguém, vou esperar mais um pouquinho, vou colocar aqui para a gente aguardar. Aí quando começar a aparecer o pessoal, a gente já retorna aqui, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então. Estava aguardando o pessoal chegar. Então já tem 3 pessoas. A gente já pode começar a falar aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a CAPAG. CAPAG é aquela questão que envolve a capacidade de pagamento dos contribuintes das empresas, das pessoas físicas devedoras que pretendem fazer uma transação tributária junto à PGFN. Né? Então a gente está falando aqui da transação tributária federal, né? Junto à PGFN ou junto à Receita Federal. Ambas exigem a comprovação da capacidade de pagamento daquela empresa, daquele contribuinte que está pretendendo fazer uma transação tributária. Então, a capacidade de pagamento ou a ausência dela, né? O que vale mais para aquela empresa que está ingressando com um pedido de transação tributária, que está fazendo um requerimento de transação tributária ou uma adesão a uma transação tributária, é que ela não tenha capacidade de pagamento ou que tenha uma capacidade de pagamento baixa, porque é isso que vai favorecer a concessão de descontos e a concessão do alongamento do prazo para o pagamento da dívida. Então, a capacidade de pagamento, ela é um elemento importante, ela é um elemento muito mais que importante, um elemento essencial dentro da negociação tributária, tá? Então, o grande objetivo nosso aqui hoje é apresentar para vocês a questão que envolve a necessidade da nossa atuação como advogado, da nossa atuação como contabilista para encaminhar a melhor solução para o cliente. Por que como advogado e como contabilista? Porque é um elemento que demanda a atividade multidisciplinar. E eu não vou parar por aí. A gente precisa de pessoas também, além do contador, além do advogado, pessoas que tenham conhecimento também de gestão da parte financeira da empresa, né? Então, é um trabalho que deve ser feito não a 2 mãos, mas talvez a 4, 6 ou talvez 8 mãos. Daí a necessidade da gente participar de um grupo, de um time de especialistas que podem se comunicar e firmar parcerias. Efetivamente, a gente não consegue trabalhar com a questão da CAPAG se a gente estiver falando sobre um projeto arrojado, um projeto bem estruturado, um projeto que envolva uma responsabilidade muito grande, e vocês sabem que todo e qualquer projeto tem essas características, a gente vai precisar ter uma assistência. Então, o advogado certamente vai precisar de um profissional contabilista. O contabilista vai precisar de um advogado, tá? E dependendo da complexidade das contas que essa empresa apresenta, é possível que a gente tenha a necessidade de alguém também especialista em finanças. Por quê? Porque todos os elementos que são objeto de uma avaliação na revisão da CAPAG precisam ser apurados, precisam ser avaliados por especialistas, cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Então, não é interessante que a gente procure meter o bedelho onde não é chamado, né? A grande sacada aqui, a grande estratégia aqui é poder contar com pessoas especializadas, cada um na sua respectiva área, tá? Então, a revisão da CAPAG é o assunto que está hoje pegando no momento para quem trabalha com as transações tributárias. Então, assim, eu já tenho uma experiência muito grande nas transações tributárias e cada revisão de CAPAG, ela é um desafio diferente, né? Então, a gente vai ter sempre à nossa frente um desafio diferente quando estivermos diante de uma necessidade de revisão de CAPAG. E isso é que vai trazer a possibilidade, muitas vezes, de que a negociação junto à Fazenda seja feita com êxito e que tenhamos um resultado satisfatório com a redução da dívida, tá? Esse trabalho de revisão da CAPAG eu tenho feito já desde o início das transações tributárias, lá nos idos de 2020, né? E com o tempo houve uma evolução muito grande, tanto na perspectiva do procurador da Fazenda, quanto na perspectiva do advogado, quanto na perspectiva daquele que está atendendo o cliente, que está prestando a assessoria para o cliente
obter a sua transação tributária. Por que que houve uma evolução? Houve um amadurecimento por conta dos diversos desafios que vêm sendo enfrentados, tanto por nós, na pessoa de representantes do cliente, representantes do contribuinte, como na parte da procuradoria, né? Então, tanto os procuradores quanto nós, advogados e contadores dos clientes, tivemos uma evolução muito grande nessa conversa, nessa negociação que depende da revisão da CAPAG. Por quê? Porque durante 5 anos houve e está havendo ainda um aprendizado em cima do trabalho que deve ser feito para que haja a efetiva aplicação da capacidade econômica, capacidade de pagamento efetiva do cliente, daquele contribuinte que pretende fazer a transação tributária. E mais do que isso, como eu tenho participado de diversos encontros, diversos seminários, diversos congressos de transação tributária, eu tenho tido a possibilidade de ter experiências novas e ouvir pessoas falando sobre experiências, e a gente vem trocando essas experiências nesses seminários, nesses eventos, que tem trazido para mim um conhecimento muito amplo, que eu realmente não teria se eu tivesse isolado e sem fazer qualquer tipo de network, qualquer relacionamento. Então, assim, já vai outra dica para vocês. Quem pretende trabalhar com as transações tributárias está em tempo de fazer parcerias, de conhecer pessoas, de participar de grupos de estudo. E aqui nós temos eu participo também de outros grupos de estudo, conheci diversas pessoas extremamente inteligentes, capacitadas nos congressos que eu tenho assistido, e eu convido vocês a permanecerem junto com a gente, permanecerem junto comigo e participarem também desses eventos, desses encontros, das lives e dos cursos que aparecem sobre isso, porque tem muita coisa para ser aplicada, tem muita coisa para ser aprendida e que a gente vai ter ainda um trabalho longo, tá? Então, guardem isso com vocês, a gente vai ter bastante trabalho por conta das transações tributárias. E lembre-se do que eu disse, as transações tributárias elas não são o fim, elas são o meio, tanto para o cliente quanto para nós advogados, que poderemos oferecer outros serviços em decorrência do estado, em decorrência da situação que essas empresas, que esses clientes estão por conta da questão do seu passivo fiscal. O nosso trabalho é fazer a gestão do passivo fiscal. Dentre esses trabalhos que estão na gestão do passivo fiscal, nós temos as transações tributárias e mais uma infinidade de outros trabalhos para serem oferecidos. Então, que fique bem claro, as transações tributárias, mais uma vez, são meio, não são fim, e o nosso trabalho ele é muito mais amplo do que simplesmente oferecer e elaborar a estratégia de transação tributária para esse cliente. Então tem muito mais coisa que vem junto com esse trabalho de transação tributária. Então vejam que a transação tributária ela traz um valor agregado muito grande, né? Fosse só a transação tributária, realmente não teríamos muito trabalho, principalmente se for uma transação tributária por adesão, que o próprio cliente pode fazer e apertar um botão e está resolvido o problema dele. Isso é o que eu disse para vocês nos últimos encontros, que a gente tem que afastar esse entendimento para que o nosso trabalho seja visto como essencial dentro de um projeto de gestão do passivo fiscal. Então a gestão do passivo fiscal não é simplesmente apertar um botão, não é simplesmente fazer uma transação tributária e está resolvida a situação do cliente. Não, tem muito trabalho para fazer e é isso que eu quero expor aqui para vocês, nos nossos encontros e também hoje, falando sobre a questão da capacidade de pagamento, a questão da revisão, da capacidade de pagamento e da sua revisão, tá? Eu preparei aqui um documento que depois eu vou deixar para vocês fazer download, um PDF com essa minha exposição, que a gente vai procurar fazer de uma forma resumida aqui, mas que eu garanto a vocês que em outros encontros a gente ainda vai ter muita coisa para falar, porque a questão da CAPAG pode deixar anotado também que é uma porta de entrada, assim como as transações tributárias, para o crescimento do nosso relacionamento com esse cliente, tá bom? Então assim, a transação tributária
e a revisão da CAPAG, a gente pode considerar que são instrumentos estratégicos para a solução de passivos fiscais. Tá? Então, transação tributária e a revisão da CAPAG podem ser dois elementos que são estratégicos para a solução, para a administração desses passivos fiscais, para a gestão desses passivos fiscais. Se eles serão solucionados ou não, isso é o tempo que vai dizer e a estratégia que vai ser executada. Tá? Então, de fato, elas são instrumentos estratégicos para a gestão do passivo fiscal. O que a gente pode apresentar aqui como como pode ser o objeto desse nosso encontro? Eu quero apresentar para vocês uma visão prática e fundamentada para que a gente possa orientar os contribuintes, os nossos clientes, na condução bem-sucedida dessas transações tributárias. Né? Então, a gente tem as transações, a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Transação tributária por adesão e a transação tributária individual. Né? Em ambas é possível fazer o pedido da revisão da CAPAG. Quais seriam os fundamentos das transações tributárias? Né? Quais seriam os elementos que compõem a fundamentação das transações tributárias? Então, assim, a transação tributária, via de regra, é um acordo, né? Um acordo de vontades entre o contribuinte e o fisco. Então, a gente pode dizer que a transação tributária é uma negociação? Eu diria que a transação tributária é uma negociação a partir do momento em que a gente parte para a transação individual. Por quê? Porque é na transação individual que a gente consegue ter um diálogo efetivamente com a Procuradoria, um diálogo com o Procurador da Fazenda. Né? Na transação tributária por adesão, se basta no tal apertar um botão. Né? Do ponto de vista material, existe muita coisa para ser avaliada antes do apertar o botão. O apertar o botão é uma mera formalidade. Né? Isso, efetivamente, o contribuinte pode fazer. Porém, o antes do apertar o botão, existe uma série de coisas que tem que ser avaliadas para que esse contribuinte, para que esse cliente não tome uma decisão errada de apertar o botão. Né? E a transação individual ela é muito mais ampla, porque envolve a capacitação técnica do profissional de direito, do contador e, eventualmente, de um outro profissional que tenha expertise em finanças. Ok? Então, a gente tem a característica principal da transação tributária é que ela é um acordo. Mas a transação por adesão não é um acordo? Não deixa de ser um acordo, porque a Fazenda está abrindo mão, assim ela entende, de uma parte daquele crédito e você está se propondo a pagá-lo. Né? Então existe um acordo? A gente pode dizer que sim, porque você está assinando um documento se comprometendo a cumprir algo. Você está assumindo um compromisso e a Fazenda, por sua vez, também. Não é? Na transação individual, a mesma coisa. Né? E esse acordo de transação tributária individual ele é muito mais amplo e contém regras muito mais rígidas do que a transação por adesão. Quer dizer, podem haver regras mais rígidas do que na transação por adesão. Então, na questão do conceito da transação tributária, a gente tem que um acordo com concessões recíprocas. Para quê? Para encerrar o litígio. Né? Pode ser um litígio em decorrência de um processo judicial, como pode ser um litígio da questão que envolve simplesmente o fato daquele contribuinte dever dinheiro para a Fazenda. Só aí já existe um litígio. A resistência do pagamento desse tributo para a Fazenda já é um litígio. Mas ainda não está em ação de execução fiscal. Não tem problema. Pelos simples fatos que já houve o inadimplemento da obrigação, já existe, teoricamente, um litígio. Porque você está se recusando a pagar uma dívida. Se recusou a pagar o imposto. Mas eu não tinha dinheiro. Isso aí já é uma questão econômica. A questão jurídica, a relação jurídica tributária entre o devedor e a Fazenda, ela não foi satisfeita. Porque não houve o pagamento daquele tributo. Mas existem cobranças indevidas. Ok, litígio. Né? Aí é que a gente vai para o litígio. Nesse aspecto, a transação tributária pode ser um caminho. Algumas das transações, inclusive 3 das que estão em vigor, se referem a teses tributárias. Teses de contribuintes que ingressaram na ação, que ingressaram com ações para discutir
determinadas exigências tributárias. Então, essas transações, que são as chamadas transações de tese, envolvem litígio e também podem ser objeto de adesão pelo contribuinte e encaminhamento para um acordo, né? E nesse caso, efetivamente, existe a necessidade da participação do advogado, porque é ele que vai dizer se aquela causa que o contribuinte ingressou, ela tem uma expectativa de êxito favorável ou não. Não havendo uma expectativa de êxito favorável, pode ser que seja adequada à formalização de um acordo, que é a transação tributária, tá bom? Pessoal, quem estiver gostando da apresentação, já aproveita para apertar o coraçãozinho aí, porque vocês sabem que isso facilita para que o Instagram divulgue a transmissão da live e tenha mais espectadores. Então, quem estiver gostando aí, quiser comentar, quiser marcar o coraçãozinho aí, desde logo aí, agradeço. Valeu? E qual que é a diferença que existe entre o parcelamento, os parcelamentos especiais, o refis, por exemplo, e as transações tributárias, né? O que diferencia uma coisa da outra? O refis, ele é aquele critério objetivo. Ele concede os descontos, ele concede os parcelamentos de uma forma igual para todo mundo, né? Não existe uma avaliação da capacidade de pagamento daquele contribuinte, devedor, em relação ao outro. Não existe uma comparação. Para todo mundo é concedido o mesmo tipo de benefício. Esses são os programas refis, né, que vigoraram e ainda vigoram, com outros nomes, nos últimos 25 anos. Que são os chamados parcelamentos especiais. Já a transação, ela é negocial, né? Ela vai analisar o caso concreto, a capacidade de pagamento do contribuinte e permitir ou não que haja a negociação. Por que permitir ou não? Porque está nas mãos do procurador, está nas mãos do credor do nosso cliente. Então, qual é o nosso papel? O papel do cliente bem assessorado é comprovar perante a procuradoria quais são as reais condições de pagamento dele para que seja feito o acordo, né? Mas se eu comprovar todas as minhas condições de pagamento, que eu não tenho condições de pagamento, eu tenho todo um relatório, eu entrei com o procedimento de revisão da CAPAG e mesmo assim o procurador não aceitou o acordo. Veja, de acordo com a lei, de acordo com o regulamento, o procurador ele tem que fundamentar a sua decisão. Toda e qualquer fundamentação do procurador tem que ser considerada com base nos documentos que foram apresentados. Ele não pode simplesmente negar ou aceitar uma transação tributária independente de qualquer coisa, né? Ele tem que avaliar. Se o contribuinte se recusar a apresentar documentos ou deixar de apresentar algum documento no tempo permitido, ele pode sim negar o acordo, ele pode se recusar a formalizar o acordo. Mas caso o contribuinte tenha elementos que ele preparou, entregou para a Procuradoria e a Procuradoria negou o acordo, é caso de medida judicial. E aí, novamente, é o que eu disse para vocês, a transação tributária, para nós, advogados, ela não é o fim, ela é o meio, porque é a transação tributária que vai trazer outros excelentes negócios que são agregados ao trabalho de transação tributária. Por exemplo, a revisão da CAPAG já seria o primeiro trabalho, o primeiro serviço, o primeiro elemento agregado às transações tributárias. Então vejam que a gente já conseguiu, a partir da conquista de um cliente interessado em uma transação tributária, já conseguimos ter um outro serviço além daquele que seria a revisão da CAPAG. E, eventualmente, uma ação judicial buscando o reconhecimento do direito daquele cliente de obter aquela revisão da CAPAG. Então, todos esses são trabalhos que se agregam ao conceito de transação tributária. Melhor dizendo, eles se agregam ao conceito de gestão do passivo fiscal, que é o trabalho que eu indico que vocês se especializem, que vocês se preparem para executar, porque a gente tem muita coisa para fazer. E eu digo para vocês, eu sou exemplo disso. A demanda é grande e a quantidade de profissionais ela é muito pequena. E esses profissionais que estão trabalhando com isso fazem parte desse mesmo grupo ao qual eu pertenço. E eu estou vendo que o pessoal está trabalhando, que está todo mundo se aperfeiçoando cada vez mais. Então, fiquem atentos quanto a essa necessidade dessa participação integral
para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, a comunicação aqui, ela é muito importante. Por isso eu digo a vocês, os meus canais de comunicação estão abertos, né? Então, temos o Instagram, YouTube, o meu site. Não sei se vocês já chegaram a visitar, mas quem se inscreveu provavelmente já visitou. E tem muito material que eu disponibilizo lá. Tem muito material aqui nas lives que também eu estou transmitindo. Então, vamos ficar acompanhando porque tem muita coisa ainda para a gente falar, tá bom? Então, assim, passado o conceito de transação, passado a questão da diferenciação em relação ao parcelamento especial, quais são as modalidades? A gente tem a modalidade por adesão, que é aquela modalidade automatizada no sistema o Regularize da PGFN. Essa adesão pode ser feita de uma forma simplificada, né? Novamente, insisto na questão da necessidade do nosso acompanhamento no pré e na pós-adesão, né? Ainda que baste apertar um botão, existe a necessidade toda de se avaliar se aquele crédito vai ser ou não, se deve ou não ser negociado. Depois que for negociado, tem acompanhamento, a gente vai ter também um encontro para falar sobre isso, tá? Então, por adesão, a gente tem essa possibilidade de fazer o ingresso a adesão, né, da transação tributária de uma forma simplificada, e geralmente é aquilo que o contribuinte quer, às vezes por conta da necessidade de uma CND, só que o grande negócio aí é que quando se faz uma transação, não existe a possibilidade de você depois discutir aquilo que foi transacionado. Isso, existe jurisprudência já, e os tribunais são todos contra a possibilidade de ser revisto um acordo de transação tributária. O acordo de parcelamento, a jurisprudência entende que pode ser revisto, mas o transação não. Então é muito importante que antes de ser feita uma transação com um mero objetivo, mero entre aspas, porque às vezes a CND está custando a vida daquele contribuinte, daquela empresa. Então, antes de se fazer uma transação para a mera obtenção de uma CND, espera. Tem que avaliar muito bem se não está havendo a confissão de débitos de créditos que já não mais são exigíveis, ok? Então, isso é muito importante. Cuidado com isso. Então, já deixem isso anotado também por conta desse risco grande que existe no momento de uma necessidade, aquela empresa fazer uma transação tributária só para obter uma CND, tá? E a outra modalidade de transação, então a gente tem essa transação por adesão, a outra modalidade é a modalidade individual, né? E é aquela que demanda uma análise muito mais aprofundada do caso e que merece muito mais também a nossa participação no trabalho de assessoria dos nossos clientes, tá? Então, assim, todas as transações individuais que eu já participei, e já foram muitas, e todas elas houve a participação de muito mais que um advogado, que um contador, que um gestor de finanças, tá? Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. A transação individual, ela não é algo que pode ser feito de uma forma simplificada como é a transação por adesão, tá? Até porque na transação individual a gente tem a possibilidade do uso de prejuízos fiscais, de prejuízos fiscais de créditos de base de cálculo negativa de CSLL. Os pagamentos podem ser customizados, ao contrário da transação por adesão, que tem todo um regramento, tem toda uma agenda de pagamentos. Na individual também pode haver uma modificação nessa forma de pagamento. A concessão de descontos escalonada. Então existem diversos elementos, né, que, por conta dessa customização que é permitida na transação individual, existem diversos elementos que merecem uma análise aprofundada, tá? Lembrando que as transações individuais, elas são aplicáveis a débitos acima de 10 milhões de reais. Entre 1 milhão de reais e 10 milhões de reais, né, 9 milhões 999, é possível a transação individual simplificada. Porém, na transação individual simplificada não existe a possibilidade do uso de créditos de prejuízos fiscais. Tudo isso é regra objetiva, tá? Tudo isso está na lei, são regras objetivas e podem ser contestadas. Por exemplo, eu posso conseguir uma decisão judicial que autorize o meu cliente a obter a transação tributária individual simplificada com o uso de prejuízos fiscais. É possível.
existe jurisprudência nesse sentido. Então, novamente, mais uma coisa para vocês anotarem, esse é outro trabalho que surge com a demanda das transações tributárias, né? Então a gente já tem a transação tributária, tem a revisão da CAPAG, a gente tem a ação eventual contra um indeferimento de revisão de CAPAG sem fundamento por parte do procurador, a gente tem também uma ação judicial objetivando essa questão da possibilidade de uso de prejuízos fiscais nas transações individuais abaixo de 10 milhões de reais. Existem decisões favoráveis, eu vou acrescentar isso aqui no PDF para a gente também poder discuti-las no próximo encontro, tá bom? Quais são as vantagens que a gente tem nas transações tributárias? Então, as vantagens são os descontos, os prazos estendidos, né? A consolidação de débitos dentro de um único pacote, para que seja feita uma única transação, e isso especificamente a gente consegue também lá dentro da transação individual, gerando uma única conta para pagar todas as dívidas, né? Ao contrário das transações individuais, ao contrário das transações por adesão no sistema, lá direto no sistema da Regularize, que são diversas transações diferentes, né? O que vai gerar uma série de DARFs para serem pagos todos os meses. Com essa avaliação na transação, a gente pode fazer com que haja uma melhora no fluxo de caixa do cliente, a suspensão das execuções fiscais e, finalmente, a obtenção da tão sonhada CND, da certidão negativa de débito, ou da certidão positiva com efeito de negativa, né? E a CAPAG, né? Eu acho que ficou bem claro, não sei se deu para todo mundo entender. Se por acaso vocês quiserem se manifestar aí, dizendo assim, dá um joinha, dizendo que entenderam essa questão, esse fundamento da CAPAG, né? Aliás, fundamento das transações tributárias. Então, passando agora para a CAPAG, né? Quais são esses fundamentos da CAPAG, da chamada CAPAG capacidade de pagamento, que a gente divide em CAPAG P, que a própria Fazenda denomina assim, da CAPAG E, né? CAPAG P é a CAPAG presumida, P de presumido, e a CAPAG E é de efetiva. Então a gente tem a CAPAG P, que é aquela que é dada pela Fazenda, né? A partir do momento em que a empresa ela ingressa no sistema da Fazenda, a Fazenda disponibiliza a avaliação da CAPAG, que é a CAPAG P, e nós, por nosso lado, avaliamos a CAPAG E, que é a CAPAG efetiva e que demanda o trabalho de revisão. Então, o que é a CAPAG, né? Qual é o fundamento da CAPAG? A CAPAG é a estimativa da capacidade de pagamento, a capacidade financeira do devedor para liquidar o passivo tributário dele, né? Então, a CAPAG é a capacidade de pagamento, é a capacidade financeira que determinado contribuinte tem para pagar para liquidar o passivo tributário dele em um determinado tempo. Que tempo? Esse tempo também é definido por um critério objetivo da lei. Esse tempo corresponde a 60 meses, 5 anos, tá? Então, assim, vejam mais um elemento aqui para apresentar para vocês da questão que envolve o nosso relacionamento com os nossos clientes. Vocês podem colocar aí no mínimo 5 anos, né? Porque esses parcelamentos, o prazo mínimo de parcelamento que a gente tem, a gente vai ver também isso em outro encontro, é de 60 meses, né? 120 meses para empresas comuns e 145 para empresas de pequeno porte, microempresas, pessoas físicas e umas outras equiparadas a pessoas jurídicas. Então, vejam que no mínimo, né, a gente tem uma média aí entre 60 e 145 meses, vamos colocar 120 meses de média, são 5 anos. Tá? E aí nesse caso, a capacidade de pagamento, ela é estimada para esses próximos 5 anos pela Fazenda Nacional. Então, a CAPAG, essa CAPAG é um número que é apresentado pela Fazenda dentro do sistema Regularize, dentro do site Regularize da PGFN, para que o contribuinte saiba de prontidão qual que é a capacidade de pagamento que a Fazenda atribui a ele, né? Então é o credor dizendo se o devedor pode ou não pode pagar uma dívida. Se ela diz que não pode pagar, ela vai dar descontos e vai estender o prazo. Se ela fala que pode pagar, ela não vai dar desconto nenhum. Quando muito, ela vai dar
a possibilidade de um parcelamento em 60 meses com uma entrada beneficiada. Mas não há descontos, né? O beneficiado no sentido seria uma entrada parcelada com valores menores, que seria para aquela empresa, para aquele contribuinte recuperar o fôlego depois de entrar na parcela mais pesada. Então, assim, se a empresa, se o contribuinte não é bem qualificado na questão de pagamento pela fazenda, haverá concessão de descontos. Se ela for bem qualificada pela fazenda, na capacidade de pagamento, não há a concessão de descontos, somente o parcelamento, né? E para essa classificação, essa qualificação, existem os ratings, né? Os ratings A, B, C e D, sendo que A e B, a empresa, o contribuinte de um modo geral, tem condições de fazer o pagamento, né? Então, esse modelo estatístico da PGFN, ele é baseado em sinais econômicos, né? Qual que é o sinal econômico que essa empresa, que esse contribuinte apresenta? Se é um sinal bom, é um parâmetro inicial que ela avalia bom, positivo para capacidade de pagamento, ou seja, a empresa pode pagar esse débito, ela tem condições de pagar esse débito, ela é classificada em A e B, A ou B. Caso se identifique que a empresa ela tem uma capacidade limitada de pagamento, isso justifica também condições de benefício limitadas. Então, se ela tem uma capacidade de pagamento boa, A e B. Se ela tem uma capacidade de pagamento regular, é C, porque aí ela tem capacidade limitada e a fazenda vai conceder também algumas condições facilitadas de forma limitada. E se tiver uma baixíssima capacidade, que seria a classificação do débito como irrecuperável, ela é classificada no item D de dado, né? O item D, o que permite a concessão? Capacidade econômica baixa vai permitir a concessão de descontos substanciais, porque eles são necessários sob pena dessa empresa não poder dar sequência em suas atividades, né? Desse contribuinte devedor não dar sequência em suas atividades e, menos ainda, pagar os seus tributos e pagar a dívida tributária. Então, A e B significa que a empresa tem uma boa capacidade de pagamento. Se ela não tem uma boa capacidade de pagamento, é considerado um débito de difícil recuperação. E a D de dado, né, a classificação D de dado, significa que ela a empresa é titular de um débito irrecuperável do ponto de vista da fazenda. Então, assim, essa é a melhor classificação, a classificação D. Então, qual que é o nosso foco, né? Qual que é o foco do advogado, qual que é o foco do contador, qual que é o foco do time interdisciplinar, o time multidisciplinar, quando atende uma empresa, quando atende um contribuinte que deseja, que necessita fazer uma transação individual? Reduzir o rating dele de A e B, A ou B, para C ou D, né? E mais ainda, conseguir a utilização de créditos de prejuízos fiscais, caso essa empresa os possua registrado em sua contabilidade. Então, na minha experiência prática, nos últimos anos, 90% das empresas que chegaram para mim foram com o objetivo de utilizar créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa. E é fácil conseguir? Gente, não é. O trabalho é bastante complexo, porém ele resolve. Se esse trabalho for bem feito, se esse trabalho tiver um acompanhamento de profissionais capacitados, não tem como a fazenda não aceitar o acordo. E mais uma vez, isso é que pode gerar honorários significativos para nós. Por quê? Porque existe a possibilidade da gente fazer uma avaliação, a gente fazer uma proposta com base no benefício, né? Então, assim, muitos casos de direito tributário, a gente costuma trabalhar com um FII, que seria um valor inicial, e um benefício. Aqui também pode ser feito assim, né? E eu tenho nesse meu projeto de transação tributária, vou passar para vocês isso, toda uma esquematização que funciona, né? Que na prática vem funcionando, que é o escalonamento da cobrança, e isso atrai o cliente e satisfaz a gente do ponto de vista econômico, tá? Então, é um trabalho que merece uma atividade multidisciplinar, 99% das vezes resolve, tá?
Então, assim, existem casos de indeferimento? Evidente, né? A gente não consegue transformar a contabilidade da empresa, mas a gente tem condições, até mesmo, de, antes de apresentar uma solução para o cliente, de uma forma honesta, avaliar que não há condições daquela CAPAG ser revisada, né? Então, assim, esse trabalho multidisciplinar com a participação de advogado, de um contador, muitas vezes de um gestor de finanças, ele é essencial para uma pré-avaliação e dizer de forma honesta para o cliente, falar, não adianta entrar, você quer entrar? A gente vai entrar, mas as chances de êxito não são boas. Tá? Então, assim, essa análise prévia, por mais que haja uma discricionariedade do procurador na avaliação que ele pode fazer da revisão da CAPAG, não há como fugir de números, né? Os números vão demonstrar essa capacidade, né? Ah, mas o cliente quer entrar mesmo que a gente tenha avaliado que as chances são mínimas? Não tem problema, a gente vai entrar. A grande questão aqui é agir com transparência. Levar para o cliente que existe uma solução possível, provável ou remota, ele ter ciência disso e a gente dar sequência nesse trabalho. Tá? Então, assim, é um trabalho de excelência, né? Como eu sempre digo, todo o meu trabalho na minha vida foi prestado com excelência. E eu recomendo que vocês façam isso também, né? Quem está começando, quem já está aí na prática há muito tempo, sabe muito bem disso e é assim que a gente vai crescer, tá? Então, a CAPAG efetiva, por sua vez, a gente falou da CAPAG provisória, ou melhor dizendo, a CAPAG presumida, né? O P é de presumido, que não deixa de ser provisória também, desde que haja a sua modificação para a efetiva. A CAPAG efetiva, a gente tem, o conceito de CAPAG efetiva é de uma capacidade real, a verdadeira, né? É a CAPAG verdadeira, que foi apurada por uma análise contábil financeira aprofundada, né? Não é simplesmente como a Fazenda faz, né? Eu acabei pulando essa parte. Como é que a Fazenda faz a apuração da CAPAG-P, da CAPAG presumida? Através da utilização de alguns vetores em uma fórmula, né, com variáveis que são substituídas pelos números que são encontrados na contabilidade da empresa, que são declarados por ela mesma, são declarados por empresas que estão relacionadas com ela, como terceiros, fornecedores, clientes. Então, o cruzamento dessas informações vai ser colocado nessa fórmula e, a partir dessa fórmula, a Fazenda vai apurar a capacidade econômica. Essa fórmula, ela traz um resultado efetivo, verdadeiro? Traz, né? Então, aquele número que é apresentado na fórmula, aquele número que é apresentado a partir do cálculo da fórmula criada pela Fazenda, se a gente fizer aqui em casa, se a gente fizer aqui no escritório, se a gente quiser fazer numa planilha de Excel, ela vai bater em 99% das vezes. Tá? Quando não bate, é uma divergência de alguns centavos, algumas milhares, mas assim, nada que seja um valor significativo, né? Então a fórmula, ela traz efetivamente o resultado pretendido por ela. Porém, a criação da fórmula, o jeito como ela foi criada para a apuração da CAPAG-P, às vezes, na maioria das vezes, ela não traz os elementos necessários para que seja aferida a CAPAG verdadeira. Daí a possibilidade de ser feita a revisão, né? Então a lei permite a revisão da CAPAG exatamente por isso, porque esses números que aparecem no sistema da Fazenda, eles são provisórios, eles são presumidos, porque não haveria como também a Fazenda fazer realizar o cálculo da CAPAG para todas as empresas, para todos os contribuintes do país, porque todo mundo deve tributo, né? Não são alguns, são a maioria das pessoas deve tributos. Então, nesse aspecto, ela teria que fazer a avaliação da CAPAG manualmente para todo mundo, né? O que é inviável. Então, existe essa CAPAG provisória ou presumida, né? Que a gente entende como provisória a partir do momento em que ela pode ser modificada, com base em uma fórmula que a Fazenda disponibiliza e que a gente pode fazer esse cálculo. Porém, os vetores da fórmula, eles não trazem os elementos suficientes para demonstrar a verdadeira capacidade econômica, a verdadeira capacidade de pagamento da empresa. Tá? Como é que a gente pode fazer
a revisão da CAPAG, né? Quais são alguns dos fundamentos, algumas orientações que norteiam uma expectativa de êxito na revisão da CAPAG, né? Isso com base, novamente, na experiência que eu tenho obtido nos últimos anos e na experiência no contato com outros profissionais que também estão fazendo esse trabalho de revisão da CAPAG e que estão obtendo êxito, tá? Então, isso aqui tudo é objeto de experiência, né? É objeto de vivência de todo o time que está trabalhando com revisão de CAPAG. Então, assim, qual que é o objetivo dessa revisão, né? O que objetiva a revisão da CAPAG? Demonstrar que aquela CAPAG presumida, que trouxe aquele rating A, B, C, né? Porque o C também ele merece a revisão. Eu estou aqui na mesa com 6 casos de revisão de CAPAG que está no C. Poxa, professor, mas você vai fazer a revisão da CAPAG C? Sim, porque eles estão no C, têm prejuízo fiscal e não podem utilizar. Porque eles estão habilitados para uma transação tributária por adesão. Se o contribuinte quiser, ele vai lá, aperta o botãozinho lá, faz a transação por adesão dele, né? Só que ele não pode usar os créditos de prejuízo fiscal. Então daí a gente está entrando com a revisão da CAPAG para que ela seja reduzida para D de dado, objetivando a utilização dos créditos de prejuízo fiscal. Então, o objetivo é demonstrar que essa CAPAG presumida, que pode ser o rating A, B ou mesmo C, não reflete a capacidade, a realidade econômico-financeira daquela empresa, né? Para quê? Para a gente obter um enquadramento mais favorável, ou seja, migrar do B para o C ou para o D, migrar do C para o D, ou mesmo do A para o C, né? Porque o A e B não concedem nenhum tipo de benefício, já o C e o D concedem, né? Então, nesse aspecto, com a obtenção desse benefício, benefício não, né? Com a obtenção desse ajuste da CAPAG, né? A gente consegue descontos maiores e parcelamento mais estendido, né? Uma quantidade maior de parcela, né? Então, assim, qual que é a métrica? A métrica que é utilizada, né, de uma forma prática pela PGFN, né? Ela prioriza uma relação matemática, que é a CAPAG presumida, projetada para 60 meses, né? Dividido pelo valor total da dívida. É uma conta básica, né? É quanto que a empresa pode pagar em 60 meses e quanto que é essa dívida. Por que 60 meses? Porque a lei autoriza para qualquer contribuinte o parcelamento em 60 meses. Então ela parte do pressuposto que você tem 60 meses para pagar essa dívida sem desconto. Só que se você tem uma CAPAG projetada em 60 meses que é inferior a um determinado percentual, esse percentual ele é dito lá naquela fórmula, ela vai te dar o desconto. Se esse percentual for maior, ela não te dá o desconto. Então o que ela faz? Ela projeta essa CAPAG presumida ou a nossa CAPAG efetiva, divide pelo valor da dívida. Então a CAPAG presumida para 60 meses, dividido pelo valor da dívida, vai dar o resultado dos ratings A, B, C ou D, né? E qual que é o parâmetro que a gente vê que a Fazenda está utilizando? Se o resultado dessa conta for maior que 10 vezes, a revisão vai ser indeferida, né? Porque existe um elemento que demonstra que a capacidade de pagamento é suficiente para pagar essa dívida. Então por que eu vou te dar um desconto? Né? Eu tenho outro caso aqui que foi indeferido e a gente precisa tomar uma posição com o cliente. Ele não se decidiu quanto se quer entrar com uma ação judicial ou fazer um outro pedido, que decorre do seguinte: a dívida deles é uma dívida que permitiria a utilização até de créditos de prejuízos fiscais, porém eles deram em garantia patrimônio suficiente para cobrir toda a dívida. O que aconteceu? Esse patrimônio ele faz parte de um dos vetores da fórmula. E esse patrimônio está fazendo a garantia da dívida. E a Procuradoria se negou a fazer o acordo, né? Então existem elementos para a defesa desse direito. Um deles é o seguinte:
parte desse patrimônio que foi oferecido pela empresa para a garantia da dívida faz parte do seu ativo. E esse ativo é utilizado na produção industrial dessa empresa. Tá? É uma grande empresa brasileira, na verdade ela é uma empresa italiana, que tem aqui a sua operação no Brasil, uma grande fábrica de um produto muito consumido pelas pessoas no verão. Não vou dizer qual é a empresa, mas vocês já devem ter mais ou menos uma ideia. E essa empresa tem todo esse passivo tributário, porém ele está garantido por patrimônio, né, por ativo imobilizado dessa empresa. E parte desse ativo é parte do seu parque industrial. Então a gente vai ter que se debater com isso na justiça. Por quê? Porque o ativo do parque industrial ele não pode garantir nada, porque ele não pode servir como um elemento de troca por essa dívida, ele não pode servir como um elemento que no futuro vai ser leiloado para pagar uma dívida sob pena da empresa parar a produção dela. Tá? Então assim, vejam como existe uma quantidade enorme de projetos e estratégias que devem ser desenvolvidas por nós, como advogados, para satisfazer o interesse desses clientes e que são todos eles plenamente geradores de altos honorários. Tá? Então, permaneçam com essa ideia de que a transação tributária pode trazer inúmeras vantagens econômicas para aquele profissional que se dedicar a esse trabalho. E como é que a gente pode fazer também, com base na experiência? Isso tudo vem sendo criado com o tempo, tá? Por quê? Porque isso não está na lei, né? A estratégia, o como fazer, o how to fazer, como fazer a transação tributária, não vem na lei, né? Como fazer a revisão da CAPAG, não vem na lei, tá? Então assim, o que tem contado esse tempo de experiência, esse convívio com outros profissionais, que a gente tem que fazer, qual que seria a receita do sucesso, vamos dizer assim, para uma revisão de CAPAG bem sucedida? Primeiro, tem que contar uma história triste, né? A gente tem que fazer um relatório do processo evolutivo dessa empresa que gerou esse passivo. Por que gerou esse passivo? Então, qual que é a história triste, qual que é o storytelling para convencer o procurador de que essa empresa hoje está na situação que está por conta do seu passado tenebroso, do seu passado que não foi muito bem administrado, né? Então, assim, a gente tem que contar uma história triste e explicar os motivos reais por trás dessa dívida. O que foi priorizado? Né? Então, a gente tem que saber identificar o que é que foi priorizado nos últimos anos que gerou essa dívida, que custou a cabeça desse contribuinte junto ao fisco. Né? O que é que foi priorizado? Então, assim, foram priorizados fornecedores, foi priorizado dívida bancária, obrigação trabalhista, né? Então teve uma demanda muito grande trabalhista, essa empresa precisou demitir, precisou pagar os empregados, precisou pagar INSS, fundo de garantia. E vejam, a gente está há 5 anos da maior epidemia que a gente conhece, que foi a Covid-19. Né? Então, o que aconteceu? A Covid surgiu, derrubou o mundo inteiro, e essas empresas que estão hoje em processo de recuperação são vítimas dessa fase tenebrosa que a gente passou. Então, o que é que houve? O que justificou essa crise financeira que impediu a empresa de pagar tributos? Fornecedores? Pagamento de fornecedores? Ok. Dívidas bancárias? Ok. Obrigações trabalhistas? Obrigações previdenciárias? Tudo isso pode ser justificado, pode e deve ser justificado. Por quê? Porque não existe um elemento além desses que possa justificar uma crise econômica. A gente vai ver aqui alguns elementos que tem que ficar de fora, estrategicamente tem que ficar de fora. Né? Outra coisa que tem que ser feita e que demanda o trabalho de um contabilista, né? A menos que você seja um advogado com formação contábil também. Né? Então, uma análise financeira tem que saber interpretar o balanço,
tem que interpretar a tal da DRE, que é um documento que é exigido também pela lei das transações. Então, balanço, DRE, e fazer a concatenação desse DRE e desse balanço com a história triste que está sendo contada. Né? Então, toda essa storytelling, todo esse histórico que você está trazendo para o processo, ele tem que ser compatível com aqueles documentos que você está analisando e interpretando. Né? Então, veja que não é uma análise meramente jurídica. A gente tem que ter análise contábil. Né? Então, a gente tem que explicar por que os números são daquela forma. Por que o número que a gente tem ali, que a gente está apresentando como justificativa para aquele contribuinte ter o benefício da transação tributária, o benefício, melhor dizendo, da revisão da CAPAG e, consequentemente, da transação tributária, por que ele tem a necessidade daquele benefício? A gente contou uma história, a gente está mostrando com elementos o porquê dessa história. Né? Qual o fundamento dessa história e quais são os números que são compatíveis com essa história que a gente está contando. Né? O que a gente tem que apresentar de documentação indispensável, que está lá na lei, né, está lá no regulamento, lá na portaria da Procuradoria, e que muitas vezes não é muito claro, e que também, com base na experiência, a gente tem visto. DFC, demonstrativo de fluxo de caixa pelo método direto. Existem dois métodos na contabilidade, o método direto e o método indireto. O método indireto não serve, isso com base na experiência. A gente começou apresentando o método indireto, é o método direto que eles querem. Então tem que fazer a contabilidade, tem que pedir para o contador elaborar o DFC pelo método direto. Então isso já é um documento que tem que ser apresentado inicialmente. Né? O procurador vai pedir e a gente precisa colocar pelo método direto. Tá? Ele é obrigatório. Sem ele, a revisão é inviável. Tá? Nesses encontros que a gente tem, esses seminários, de cursos que a gente tem participado sobre transação tributária, muitas vezes eu encontro colegas que se formaram comigo no mestrado, que fizeram especialização comigo, e às vezes eu encontro alguns procuradores e a gente acaba conversando de uma forma informal, né? Porque o procurador está do outro lado, né? Ele não tem interesse muitas vezes em me ajudar, mas por uma questão de proximidade, de amizade, a gente acaba se conversando. E essa questão do método direto ou método indireto, as pessoas que eu encontrei da Procuradoria falam, não, é método direto. Se você mandar o método direto, esquece. E tem empresas que não fazem pelo método direto. Vão ter que montar novamente a contabilidade para poder apresentar pelo método direto. Então já deixa isso claro no primeiro encontro que vocês tiverem de uma captação de clientes. Já deixem claro que há necessidade do método direto, DFC pelo método direto. Tá? Outro elemento que é solicitado, DRE. O que é o DRE? Demonstração do resultado do exercício. Também é um documento contábil. Né? Então, DFC, DRE, balanço patrimonial. Né? Isso aqui também é um documento que nunca pode ser deixado de apresentar. LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Né? E a comprovação de despesas essenciais e obrigatórias dessas empresas. Né? Comprovação de despesas essenciais e obrigatórias. Despesas que não podem deixar de ser pagas. Né? Então, um exemplo que foi apresentado pelo colega no último seminário que a gente participou. Acredito que algumas pessoas desses que participaram estejam aqui na live também. O colega Paulo Pimentel. Ele deu exemplo de uma revisão de CAPAG de um hospital que tem que presta serviços para convênio de saúde. Né? Então, alguns pagamentos são obrigatórios e são essenciais, não podem deixar de ser feitos. Né? Não podem deixar de ser feitos sob pena de você inviabilizar o seu negócio. Né? E isso tem que ser demonstrado. Porque lá naquele cálculo, naquela formulinha que a Fazenda apresenta, como CAPAG, aquela fórmula que é utilizada pela Fazenda para calcular a CAPAG-P, ela não considera diversos elementos. Por exemplo, esse elemento de despesas essenciais e obrigatórias não está naquela fórmula. Não é um dos vetores da fórmula. Então a gente tem que apresentar. Né? Porque aí vai sair daquele cálculo.
que está lá. Pode ser que não mude a fórmula, pode ser que os vetores permaneçam os mesmos. E é isso que os procuradores falam assim, eu não tenho como mudar aquela fórmula. Então o que a gente tem que fazer é o quê? Colocar elementos nesses vetores, colocar elementos nessas variáveis para que aquele cálculo seja favorável para a gente, né? Aquele cálculo seja favorável para o nosso cliente, né? Então assim, o Ed Carlos está perguntando qual legislação encontram esses documentos essenciais para a revisão da CAPAG. Ed Carlos, os documentos essenciais eles estão no artigo 30 da portaria 6757 da PGFN. Né? Então a legislação vai apresentar ali quais são os documentos essenciais. A tua pergunta ela é bem objetiva. Documentos essenciais. Quer dizer, sem aqueles a gente não consegue fazer uma revisão de CAPAG. Agora, aqueles são os essenciais. Os outros são essenciais a partir do momento em que a gente observa que eles são. Aqueles que estão lá dentro da lei, efetivamente são os essenciais, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista de quem criou a portaria. Agora, nós vamos avaliar quais são os essenciais além daqueles. Quer dizer, não só aqueles, como outros têm que ser apresentados pelo contribuinte e que a gente que vai preparar. Né? Aí é que a gente vai ter o nosso valor nesse trabalho. Tá? E aí o que se diz é o seguinte, mais matemática, menos português. Né? Para nós advogados, né, matemática não é um negócio muito legal, a gente gosta mesmo de português, né? De falar o português e falar o português bem falado, que é essencial na nossa profissão. Agora, nesse aspecto da revisão da CAPAG, é mais matemática e menos português. Quer dizer, a gente tem que substituir narrativas genéricas, narrativas retóricas, né? Que é o que a gente faz, a gente deve saber fazer muito bem diante de um juiz. Então, substituir essas narrativas genéricas, narrativas retóricas por cálculos claros, projeções e evidências numéricas. Né? Então, a gente tem que ter evidências numéricas, a gente tem que ter projeções, tudo no papel e de preferência, né? Nós temos hoje diversas ferramentas eletrônicas para fazer cálculos e demonstrar como os cálculos são feitos. Uma planilha do Excel muito bem elaborada pode ajudar bastante o procurador a avaliar o que a gente precisa. Tá? Vou falar aqui também, rapidamente, sobre a relação da transação individual com o negócio jurídico processual. Eu tenho uma live, acho que agendada para a semana que vem, não sei se alguém está com a agenda aí, eu acho que é de terça-feira, eu vou falar sobre o NJP, mas vou antecipar algumas coisas para vocês. Qual que é a relação que existe entre o NJP e a transação individual, negócio jurídico processual e a transação individual? Eu tenho utilizado o NJP em alguns casos, mas em outros casos eu tenho utilizado as transações por adesão. Para quê? A empresa precisa de uma transação individual, ela precisa de uma negociação em que ela vai utilizar ou ela pretende utilizar créditos, prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, ou às vezes precisa utilizar alguma outra estratégia de pagamento. Por que eu tenho utilizado o NJP e transações individuais de forma concomitante? Bom, primeiro, a transação individual, a gente já sabe que é o instrumento legal, né? Ele é o instrumento ideal para casos mais complexos. Né? A transação individual ela é útil, ou ela é essencial para casos mais complexos. Né? Por quê? Porque ela vai permitir um acordo sob medida. Pelo menos a ideia é essa, que a transação individual nos permita um acordo sob medida. Com o quê? Com o uso de prejuízo fiscal, com o uso de crédito de CSLL, de base de cálculo negativa de CSL, o plano escalonado de uma forma diferenciada, não equivalente àquela da transação por adesão, porque aquela não me atende. Aquela não atende o meu cliente. Eu quero fazer um plano escalonado, diferenciado, que considera a CAPAG efetiva. Ok? Porém, esse procedimento ele pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Para vocês terem uma ideia, a primeira transação tributária individual que eu entrei no estado de Santa Catarina foi em 2023. Né? Esse processo ficou parado durante 1 ano. Só andou porque a gente, entre aspas, ameaçou entrar com mandado de segurança
para que o juiz determinasse que a Procuradoria desse sequência por conta daquele prazo de 365 dias, 360 dias que eles têm por conta da lei. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas os órgãos administrativos eles têm até 360 dias para decidir algum pedido feito pelo administrado. Né? Então, no caso do contribuinte, perante a Fazenda Pública, perante a Procuradoria. Nosso processo já estava lá parado há 1 ano. Né? É uma transação tributária individual com uso de prejuízo fiscal de uma empresa que está no rating C e a gente está pretendendo descê-lo para o rating D. Tá? Essa transação ainda não acabou. Né? Tá 1 ano, quase 2 anos. A gente deu entrada no dia 24 de dezembro de 2023 e a gente está hoje no dia 18 de setembro e a transação está parada por conta de revisão de CAPAG. Ok? Então, assim, a transação individual tem esse aspecto de procurar resolver uma situação complexa. Né? E o NJP? O NJP, digamos assim, que seja um embrião da transação tributária, porque ela surgiu um pouquinho antes. Né? A regulamentação do NJP se deu um pouquinho antes. Então, assim, o NJP, na verdade, ele é um programa de parcelamento mais simples. Né? Ele não chega a ser uma transação. Tá? Ao contrário da transação individual, que ela é muito mais abrangente e traz muito mais vantagens, dentre elas a redução de juros, multas e encargos legais e também o alongamento do prazo. Né? Agora, nos casos de crise que essa empresa esteja passando nesse meio tempo entre o pedido da transação individual e o seu deferimento, né? Quando essa empresa tiver com algum tipo de crise econômica, ou um caso de impedimento, né? No caso de impedimento, muitas vezes por conta até de desconsideração da personalidade jurídica, quando atinge o patrimônio dos sócios, atinge a responsabilidade dos sócios, quando há a corresponsabilidade dos sócios, a gente falou sobre isso no nosso último encontro. Tanto a transação por adesão, quanto a NJP, né, o NJP, o negócio jurídico processual, podem ser usados como enquanto isso, né, como uma operação tapa-buraco. Né, ele vai simplesmente cobrir, durante determinado período, a situação da empresa, para evitar que haja execuções fiscais, para que haja a manutenção de procedimentos de cobrança, de protestos, até que haja o deferimento da transação individual, né? Ou até para obter uma certidão negativa, desbloquear algum tipo de operação econômica que a empresa esteja sofrendo, que a empresa esteja necessitando, está sofrendo um prejuízo por conta desse bloqueio. Né? Então, a ideia da utilização concomitante do NJP, e no meu caso eu tenho optado pelas transações por adesão, é para que, enquanto não se tenha a definição da transação individual, a empresa possa continuar operando e não ser prejudicada em razão desse tempo, né, dessa demora que existe até o momento em que a transação individual vai ser deferida. E agora a gente vai entrar em alguns elementos, vou mostrar para vocês alguns elementos que justificam a contratação do nosso trabalho. Né? Então, isso aqui é o que vocês podem levar para o potencial cliente, isso aqui é o que vocês podem levar para um lead de vocês no momento da contratação. Né? Então, vocês vão fazer uma reunião online, vão fazer uma reunião presencial. O que é que vocês podem levar como argumento para justificar a nossa contratação? Né? Como advogado especializado. Poxa, professor, mas eu estou começando agora. Né? Deixa eu pôr minha gravata aqui, vou até lá o cliente visitar, ou então vou colocar um fundo bonito aqui atrás para cobrir. O que eu vou... Eu comecei agora, será que eu tenho chance, professor? Gente, vocês estão participando aqui desses encontros, não é por acaso. Né? O objetivo aqui é trazer informação para vocês, ganharem os seus clientes, conquistarem os seus clientes. Foi como eu falei no outro dia, eu não quero parceria com ninguém. Se vocês quiserem ser meu parceiro de trabalho, tá tudo bem, vamos trabalhar junto. Tá? O meu objetivo aqui é passar para vocês as informações para vocês irem atrás dos seus próprios clientes e buscarem negócios.
né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Por quê? Porque eu estou passando para vocês a experiência que deu certo. A experiência que deu certo para mim, que deu certo para todo mundo que eu conheço, que está no mesmo meandro, né? Então está todo mundo dentro desse processo e tem conseguido êxito em suas captações, né? E tem buscado tem conseguido bons resultados com esse trabalho. Então, o que a gente pode apresentar como um motivo, a motivação para a gente ser contratado como advogado? Primeiro, de fato, eu estou falando tanto por mim como por vocês. Experiência, né? Nós temos experiência em negociações com a PGFN e conhecimento de elementos essenciais nas conversas com a Procuradoria. Por quê? Porque a gente tem experiência também no contato direto com os procuradores, né? As reuniões que são feitas nos trazem, uma série de elementos que a gente não conhece pelo simples trato com a lei, né? Então, o fato de termos reuniões com procuradores, o fato de termos um time de pessoas que têm se reunido com procuradores tem trazido uma experiência sensacional sobre as exigências para uma revisão de CAPAG fundamentada. Tá? Que mais? A gente tem que ter a capacidade de traduzir a linguagem contábil para a linguagem jurídica, construindo uma argumentação sólida. E isso, muitas vezes, é feito a 4 mãos, né? Você vai ter que ter o contato com o contabilista da empresa para poder dialogar com o procurador. Porque da mesma maneira que a gente, como advogado, ou se você é contador, sabe do que eu estou falando, nós, como advogados, não temos conhecimento técnico, contábil, a menos que tenhamos uma formação contábil. E o procurador da Fazenda, muitas vezes, também não tem. Então, ele vai precisar de pessoas dentro da Procuradoria, dentro da Receita Federal, para fazer as avaliações necessárias. Então, a gente também precisa, né? E isso tem que ser transformado numa linguagem jurídica, né? Porque, além da gente falar de números, né, que eu havia dito para vocês, mais matemática, menos português, é relativo, porque a gente vai trabalhar com números e vai trabalhar com português na medida que a gente transforma esses elementos contábeis em jurídicos. Porque a gente vai ter que fundamentar juridicamente que aqueles números são necessários para que seja considerada uma nova capacidade econômica, uma nova capacidade de pagamento, que é a capacidade efetiva. Tá? Outro elemento que a gente vai dizer para os nossos clientes que ele precisa de uma assessoria, precisa de uma pessoa para apoiá-lo. A gestão do risco processual. Né? Então, assim, a partir do momento em que a gente tem uma série de processos judiciais ou processos administrativos que o contribuinte ingressou na justiça para repetição de indébito, para suspensão de pagamento, para discutindo algum tipo de auto de infração que ele sofreu, de IPI, ICMS no estadual, né? Estou dizendo de um modo geral, IPI, PIS, COFINS, o que seja. A gente tem que avaliar o risco processual, né? Para saber se ele deve desistir daquela demanda e colocar esses débitos dentro de uma transação tributária, né? Tanto um processo judicial, esteja ou não com o débito inscrito em dívida ativa, quanto um processo que esteja correndo ainda no âmbito da Receita Federal. Porque tanto na Procuradoria da Fazenda quanto na Receita Federal nós temos as transações tributárias de teses, né? Pessoal, quem está escrevendo aí é o Cleo. Eu tenho o pessoal do meu time aqui que está anotando as mensagens. Eu não vou conseguir te responder agora, mas entre em contato contigo sim. A gente faz uma reunião em breve para eu poder entender aí qual que é a tua demanda e a gente conversar, tá bom? Então, o pessoal do meu time está anotando quem está escrevendo e a gente entra em contato na sequência, tá bom? Então, assim, essa questão do risco processual é nossa, né? Então, aqui está a demonstração de que a transação não é só apertar um botão, né? Outra coisa, a condução das audiências com o procurador,
Né? Quem que vai fazer a audiência com o procurador? E essa audiência é essencial. Tá? Deixem isso anotado também. Entrou com o pedido de revisão de CAPAG, já pede uma audiência com o procurador. Qual que é a justificativa? A justificativa é que precisa ser conversado. A gente não está diante de um acordo. A transação tributária não é um acordo. Como é que você vai fazer um acordo com alguém sem sentar numa mesa? Ainda que seja uma mesa virtual. Né? Ainda que seja através de uma videoconferência. Eu vou fazer um acordo com uma pessoa, tá, manda um papel, o outro manda outro, sem qualquer tipo de argumento, sem um bate-boca, vamos dizer assim, né? Sem uma discussão. É impossível. Então, desde logo, a gente vai marcar uma audiência com o procurador. Entrou com o pedido de revisão, lá dentro do Regularize, e eu tenho isso aqui, depois vou passar para vocês, onde é que faz o agendamento. Vai colocar o agendamento lá. Eles vão devolver, eles têm que devolver a resposta. Tá? 90% dos casos, as audiências são pelo Meeting, Google Meeting. Então tem a hora certa, tem o tempo de duração, tá? Muitas vezes ele marca 15 minutos de audiência, não sai para nada, mas esse número eu acho que eles colocam de forma só para preencher algum formulário, e essa audiência ela geralmente demora muito mais tempo, tá? Então assim, é coisa de 40 minutos, uma hora, até mais, né? A média aí é 40 minutos, tá bom? Então peçam a audiência, né? Então assim, na hipótese do advogado, eu passo para vocês esses 4 elementos, 4 entre inúmeros, tá? Mas vamos começar com 4 para a gente também não se alongar muito. O contador, por que o contador é essencial num processo desse? Porque é ele que vai fazer a elaboração e a análise técnica dessas demonstrações financeiras, DFC, DRE, balanço. Quem que vai fazer isso? É o cara da contabilidade. Né? Seja ele de dentro da empresa ou fora. Né? Muitas vezes é interessante a gente colocar alguma pessoa externa para assinar essas declarações como um auditor externo. Uma pessoa de fora da empresa, uma pessoa terceirizada, uma pessoa que não tem qualquer tipo de relação com a empresa. Eu tenho usado essa estratégia. Tá? Então a gente faz com o contador externo, que é parceiro. Né? Daí a necessidade da gente estar nesse time, nesse grupo, para poder ter essas indicações, ter esse conhecimento, quem pode fazer esse trabalho, quem faz esse trabalho com excelência. Tá? É ele que vai fazer o cálculo preciso da capacidade de pagamento efetiva, é o contador que vai fazer isso, é o profissional da contabilidade. Né? E da relação dívida-capacidade. Ele é que vai fazer o cálculo daquela dívida que a empresa tem, de qual é a perspectiva que ela tem de pagar essa dívida nos próximos 5 anos, barra a dívida, barra a capacidade de pagamento. Né? Então, assim, ele que vai fazer isso, é o contador. Não somos nós advogados, a menos que a gente tenha a formação contábil. Tudo bem. Né? Quem for contador e advogado, fica à vontade de fazer. Agora, é necessário que haja essa multidisciplinaridade. Né? O que mais que ele vai fazer? Ele, assim como a Procuradoria vai fazer, né? Na verdade, a Procuradoria vai entregar para a Receita Federal fazer isso, ele é que vai validar e comprovar os prejuízos fiscais das bases de cálculo negativas dessa empresa. Né? É o contador que vai fazer isso. Então, é necessária a presença do contador. Né? Outra coisa importantíssima, ajustes fiscais, né? Ajustes contábeis para refletir a realidade econômica da empresa. Né? Então ele tem que fazer, eventualmente, reconhecimento de perdas nessa contabilidade que às vezes não foram ajustadas. Né? Então, algum elemento ele ainda vai poder retificar para poder, cada vez mais, demonstrar a ausência de capacidade econômica dessa empresa, a ausência de CAPAG. Tá? E aqui eu não estou falando em maquiar. Tá? Então, assim, quem eventualmente estiver interpretando que haverá a maquiagem dessa contabilidade, esquece. Isso tudo é feito de forma legal. Né? Existem todas as regras de compliance que têm que ser obedecidas. Grandes empresas não podem fazer isso. Né? Grandes empresas não podem fazer. Pequenas empresas não podem fazer. Quer fazer? O risco é teu. Eu não assino. Então arruma alguém para assinar, né? a maquiagem que você fez e se vira. Mas se eu souber que tem uma maquiagem, eu não vou entrar. Né? Porque eu tenho ciência do que está acontecendo. Eu não vou enganar, eu não pretendo enganar ninguém, não é meu papel. Agora, se o cliente tem uma forma de maquiar essa contabilidade, ele quer dar sequência, ele procura o advogado que faça isso. Né? Um contador ele já achou
Agora procura um advogado. Ah, mas como é que você vai saber, professor, que não está maquiando? A gente tem que ter pelo menos uma noção, e a gente está conversando com pessoas profissionais que vão apresentar os seus argumentos e demonstrar o que é aquilo ali com base em provas. Aí é que entra também o nosso papel. A gente, como advogado, tem que estar validando o que foi validado pelo contador. Então vejam o grau de responsabilidade e quanto que isso pode custar para um cliente. Tá? Mais um outro elemento, para a gente já encerrar aqui. Né? O que é que tem que haver, além de tudo isso, né, do que eu falei? Uma sinergia, a sinergia é essencial. Né? Essa questão da interdisciplinaridade, né, ela tem que ser alinhada e ela é fundamental. Né? Então, para todos os projetos que eu tenho executado, aqueles que efetivamente vão para frente são aqueles em que uma pessoa é nomeada como líder do projeto. Que pode ser eu, pode ser o contador, pode ser o financista, pode ser uma outra pessoa que vai liderar esse projeto. Né? Aí o negócio anda. Porque se você deixar ao léu, né, uma coisa que ninguém se compromete com nada, ninguém tem prazo, e muito menos a empresa, a gente já teve diversas ocorrências da própria empresa não cumprir os prazos que nos impediram de dar sequência no nosso trabalho. Né? Então, assim, tem que ter um gestor, tem que ter um líder para, inclusive, cobrar da empresa o compromisso dela. Né? Porque a gente não consegue fazer milagre. Se a gente não tiver a atuação da empresa, não tiver documentos fornecidos por ela, como é que a gente vai trabalhar? Então tem que ter uma liderança. Tá? Então tem que ter essa sinergia. Né? A sinergia é essencial para a gente trabalhar em equipe, né? Criar um time de trabalho para poder executar. Tá? Isso a experiência tem dito e tem funcionado. Tá? Então, todos esses elementos você deve levar para o seu cliente como um incentivo, um estímulo para ele contratar o seu trabalho. Né? Porque não há hipótese alguma como você fazer uma transação tributária, né? Como o seu cliente, né? O seu lead, o seu potencial cliente, fazer uma transação tributária sem assessoria. Né? Então, assim, o nosso papel é essencial dentro de um trabalho de transação tributária. Tá? E isso tem que ser transmitido para o nosso potencial cliente, né? Para o nosso lead. Tá bom? E uma coisa que eu havia dito para vocês aqui, que eu destaquei, que é a questão da essencialidade da oralidade com o procurador da Fazenda. O que é a essencialidade da oralidade com o procurador? Em outras palavras, tem que falar com o cara. Né? Tem que haver um diálogo com o procurador. E isso vem da experiência e vem também do procurador. Né? Então, eu tenho assistido também palestras, seminários, eventos online. Eu assisti a semana passada, foi semana passada, do IBET, do Rio Grande do Sul, a participação de um procurador, está no YouTube. Isso, eu vou até passar depois para vocês o look. Maravilhosa essa apresentação. Eu digo a vocês que foi a melhor apresentação de procuradores sobre transação tributária que eu assisti. Tinha um procurador e 2 advogados. Eu já assisti várias outras apresentações da PGFN sobre transação tributária e é só aquela história de ficar puxando sardinha, porque a transação tributária é algo maravilhoso, que foi criado no âmbito da Procuradoria, a Procuradoria regulamentou e que a gente está concedendo benefícios para o contribuinte, não sei o quê. Esse cara não, esse procurador ele foi direto no assunto. Tá? Então, e ele confirmou a questão da necessidade da oralidade, só que ele colocou alguns parênteses. Né? O que acontece nessas reuniões? A gente não consegue fazer uma sustentação oral ampla, como se fosse num tribunal. Né? O tribunal, a gente de certa forma tem espaço para fazer uma sustentação oral. Existe uma limitação de tempo, mas a gente tem a possibilidade de levar toda a nossa tese lá diante de um julgamento. Na Procuradoria não é uma sustentação oral plena. Por quê? Porque não tem tempo. Né? E o volume de processos, conforme foram passando os anos, aumentou. E esse volume de processos fez com que houvesse a frequência de audiências, com que a frequência de audiências fosse reduzida. Né? E bem assim o tempo. Então tem que ser muito objetivo o negócio. Eu disse a vocês que as audiências costumam durar
40 minutos, que já houve audiência de mais de 1 hora? Sim, de fato, só que hoje não. Né? Hoje a gente tem que ser o mais objetivo possível, mas a gente tem que falar com o procurador. Então, assim, é essencial que haja essa discussão, que haja esse encontro com o procurador para um bom encaminhamento do assunto, tá? E essa audiência é uma ferramenta estratégica que serve para esclarecimentos pontuais. Então, alguns elementos dentro dessas demonstrações contábeis, dentro do laudo, dentro da motivação da revisão da CAPAG, precisam de esclarecimentos, né? Então, é nessa audiência que a gente vai fazer esses esclarecimentos pontuais. Vai apontar alguns elementos que merecem uma avaliação mais de perto do procurador, a ponto da gente ter uma expectativa de êxito nesse pedido de revisão. Então, esses esclarecimentos pontuais vão ser apresentados nessa audiência, tá? Então, como eu estou dizendo para vocês, a audiência tem que ser solicitada logo após o protocolo, né? Entrou com o pedido de revisão, e a gente já sabe, basicamente, todos os documentos que precisam ser apresentados, com a expectativa de que não haja nem abertura de prazo para complementação, mas geralmente há, a gente já entra com esse pedido de audiência, né? E aí o que é que vai acontecer? Qual que é o objetivo disso, né? O procurador, ele sempre convoca a gente para sanar dúvidas específicas que não estão naquela papelada, ou ele não encontrou na papelada, né? Porque, de certa forma, o procurador pode ter dificuldade em encontrar elementos que a gente está explicando para ele naquele documento, né? No requerimento, melhor dizendo, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode explicar de uma forma técnica, né? E aí cabe a participação do advogado e até mesmo do contador contratado para participar da reunião. E dentro do pedido de audiência, a gente coloca tanto o CPF, OAB, quanto os dados do cadastro do profissional do contador, né? Então, o que vai acontecer? A gente pode explicar uma rubrica complexa, de forma técnica, né? Que talvez ele não tenha compreendido. Algum ativo que a gente colocou lá como sendo essencial, que nunca pode fazer parte de uma garantia, né? Então, um maquinário da indústria não pode fazer parte da garantia. A gente vai explicar isso, vamos falar, esse ativo aqui, ele é essencial para a empresa, né? Esse ativo é essencial para a empresa. E também detalhar aquela história triste que a gente contou, né, no requerimento. Então, assim, tudo tem que ser muito bem escalonado, né, muito bem indexado para que não se perca a possibilidade de falar em audiência, porque o tempo provavelmente vai ser curto, né? Então, pensando em respeitar o prazo que foi dado, o tempo da audiência que foi dado, a gente tem que procurar limitar a conversa a aquele tempo, tá? Qual que é o benefício disso, dessa audiência que a gente vai pedir para o procurador, né? E vai humanizar o processo, né? Porque hoje em dia tudo é eletrônico, tudo é digital. O que a gente vai fazer? Vai humanizar o processo. Ele não pode se recusar a aceitar a audiência, até porque ela está prevista, né? Existe até um formulário no sistema Regulariza para ser preenchido para pedir audiência. Então, assim, não tem porquê recusar. Então, isso vai humanizar esse processo, né? A gente vai construir um elemento de conexão com esse procurador e dar clareza sobre os pontos que talvez ficaram obscuros, né? E por conta dessa ausência de clareza, a gente tem a expectativa de que o pedido vai ser indeferido, né? Porque a gente também sabe a dificuldade que é aquela documentação, de expor o que tem naquela documentação. E o que vai acontecer? A gente tem a expectativa de que vai ser indeferido, por isso a gente vai lá e mostra de uma forma clara que aquele ponto pode ser um motivador do indeferimento e a gente procura superar esse problema, tá? Para a gente não se alongar mais, eu vou fechar aqui com eu coloquei aqui, forma de contratação mais vantajosa. Vocês estão dispostos a ouvir isso? Sei que tem pouca gente aí, a gente já está
praticamente 1h30. Mas eu vou colocar isso aqui também no PDF que eu vou mandar para vocês, tá? Qual seria o modelo de honorários que a gente tem praticado que tem se mostrado vantajoso? Modelo de honorários por economia gerada, né? Então, como é que a gente calcula os honorários? A gente calcula os honorários com base na economia real que o trabalho gerou para o cliente, né? Então, assim, é o tal do êxito, né? Mas não necessariamente no êxito. Nós temos plenas condições de fazer uma avaliação prévia do quanto que esse cliente pode ter de benefício com base no nosso trabalho, né? A estimativa ela é real. Se ela vai acontecer ou não, é outra história, né? Só que assim, a gente está participando do risco com o cliente e o risco está participando o cliente está participando do risco com a gente. Que a gente não vai trabalhar de graça, não é? E essa mentalidade de não trabalhar de graça tem que ser difundida, tá? Não dá pra gente trabalhar sem que haja um FII, tá? Então como é que a gente faz assim? Desse jeito. Como é que os honorários são calculados com base na economia real, certo? Então assim, como é que a gente faz? Redução do valor da dívida obtida na transação, né? Então é um elemento, né? É a base de cálculo dos nossos honorários. Redução de juros e multa, né? Então, em muitos casos haverá a redução dos juros da multa e dos encargos legais e muitas vezes a redução da dívida. Como que é a redução da dívida do principal? Quando você utiliza os créditos de prejuízo fiscal, né? Então pode haver a redução do débito com base nos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo, né? Outro elemento que a gente pode considerar, o valor do desconto obtido na revisão da CAPAG. Então, antes de ingressar com o pedido de revisão de CAPAG, ele tinha um desconto X. Vamos pensar que seja 30%. Na revisão da CAPAG, a gente conseguiu subir esse desconto para 50%. Tá? A gente já conseguiu um êxito ali. Então, ali já tem base de cálculo para o nosso trabalho. Outra coisa essencial, que muita gente não enxerga como uma base de cálculo, uma eventual economia gerada com uma não paralisação da operação do contribuinte. Digamos que a gente conseguiu para ele, através do procedimento que a gente adotou de gestão do passivo fiscal, qualquer coisa que a gente fez, independentemente se foi uma transação, uma NJP, um mandado de segurança, uma transação por adesão, a gente conseguiu fazer com que ele não perdesse um negócio. A gente conseguiu fazer com que a operação dele não fosse paralisada e isso fez com que ele tivesse uma movimentação econômica. Base de cálculo dos nossos honorários. Isso funciona? Funciona porque você consegue mesclar tudo isso dentro de um pacote, dentro de um contrato, né? Então você não vai se basear simplesmente dizer assim, olha, eu vou te cobrar tanto pela transação tributária. Vou te cobrar tanto por você conseguir fazer uma transação tributária e isso reduzir o seu débito. Não. A gente vai colocar tudo isso dentro do pacote. Ó. Todos esses benefícios aqui você pode conseguir com base no meu trabalho. Então tudo isso vai servir de base de cálculo. Evidentemente que a gente vai ter que saber apresentar isso para o cliente, mas isso a gente também vai conversar sobre, tá? Quais são as vantagens disso? Uma remuneração melhor para nós, advogados, ou para o contador, né? Aí haverá essa parceria, o contador também vai participar, evidentemente, né? Nesse aspecto, o que a gente faz? A gente mensura esses honorários de acordo com o valor que a gente agrega ao cliente, né? O que a gente gerou de resultado para ele? Quais foram os resultados que foram gerados? É sobre isso que a gente vai cobrar. Né? Então, assim, se ele foi salvo, se a negociação que ele precisava fazer foi salva por conta do nosso trabalho, é justo que a gente receba por isso, sobre o valor que ele teve de benefício. Então, assim, ele não paralisou a operação dele. A gente fez com que essa operação continuasse. A gente tem o nosso papel aí. A gente tem o direito de receber alguma coisa, tá? Outra vantagem que eu alinhei aqui, que eu relacionei aqui, alinhamento de interesses, né? Por quê? Que o profissional só é bem remunerado se ele tiver sucesso e gerar economia tangível
para o cliente. Né? Então, todos esses elementos que eu estou mostrando para vocês são elementos que justificam a cobrança dos honorários. Né? E nesse caso, o cliente vai estar pagando, ele vai estar investindo em algo que a gente participa. Né? A gente está participando disso. Então, assim, essa transparência que a gente apresenta para ele, né, é para que ele pague diante do resultado efetivo ou esperado. A gente vai mostrar para ele que existe um resultado esperado. A gente vai trabalhar para atingir aquele objetivo. Nós somos, novamente, assim como as transações tributárias não são fim, elas são meio. O advogado não é fim, o advogado é meio. Nós somos os intermediários entre a necessidade dele e o objetivo conquistado. Né? Nós é que vamos proporcionar para ele um resultado, a gente vai trabalhar para isso. Né? A gente vai mostrar qual é o resultado que a gente vai atingir e por isso haverá uma cobrança. Né? Então, isso é a transparência. O que você vai conseguir para mim? Qual é o seu objetivo, doutor? O meu objetivo é esse aqui. Então é tanto. Né? Então, assim, é um participando do risco do outro. O cliente participa do nosso risco e a gente participa do risco dele. Tá? Cláusulas contratuais importantes. Né? O que a gente pode colocar, e essa cláusula aqui é talvez a mais importante. Né? Não digo que seja a mais importante, mas ela é uma das mais importantes. Cláusula de meio, não de resultado. Então, assim, a gente não vai colocar uma cláusula de resultado, vai colocar uma cláusula de meio. Deixar claro que o profissional se obriga a empregar os melhores meios e técnicas, né? Que é o nosso trabalho, nós temos que apresentar que empregar os melhores meios e técnicas, mas que não garante um resultado específico, que depende da análise discricionária da PGFN. Né? Esse discricionária tem que ser negritado. Por quê? Porque a gente sabe que o PGFN tem poder discricionário. Né? Ele tem esse poder discricionário. Ele vai avaliar. Né? E aí, ele avaliando de forma negativa, a gente também tem que ter a responsabilidade, e a gente tem essa incumbência de avaliar se é caso de uma medida judicial. Né? A medida judicial, e a gente também vai colocar isso no contrato, que tem que ser remunerado uma medida judicial. Tá? Então, cláusula de meio, não de resultado. Marcos de cobrança, etapas. Isso funciona muito. Etapas de cobrança. Quais seriam as etapas? Estabelecer pagamentos parciais em fases específicas do projeto. Conforme a gente vai executando o projeto, a gente vai fazendo a cobrança. Né? A gente vai fazendo a cobrança. E aí o que acontece? Por exemplo, no protocolo do pedido, um FII, determinado valor. Quando o deferimento do pedido de revisão, um outro valor. Quando da assinatura do termo de transação, outro valor. Né? Quando da concessão do direito de obtenção de CND, um valor. Quando o cliente conseguiu fazer a operação dele por conta do nosso trabalho, outro valor. Quando ele teve um resultado com aquela venda da mercadoria, com uma importação, por exemplo. O cliente importou uma mercadoria que não conseguia liberar sem CND. A gente conseguiu a CND, ele liberou a mercadoria e vendeu. Teve 1 milhão de faturamento. Base de cálculo. Tá? Então, assim, isso tudo é viável de ser feito. Quanto mais você agregar expectativa de resultado com base no seu trabalho, mais você pode cobrar. Porque às vezes nem ele enxerga isso. Se a gente às vezes não enxerga, e provavelmente estou falando uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham enxergado, ele também não enxerga. Né? O cliente também não está enxergando, e para ele não é interessante enxergar, porque vai fazer parte de base de cálculo de pagamento dos seus honorários. Então, assim, é importante que a gente apresente isso. Diga, olha, aqui você vai ter esse resultado. Tá? Tem um outro elemento aqui que eu não concordo muito, mas alguns colegas colocaram isso em seus contratos. Eu vou falar, mas eu não vou debater com isso com vocês hoje. Acho que a gente pode falar sobre isso mais para frente. Política de devolução. Prever ressarcimento em caso de eventos extraordinários fora do controle do escritório que inviabilizem o trabalho. Depende do que inviabiliza o trabalho, né? Depende do que é um evento extraordinário. Tá? Depende do que é um evento extraordinário. A gente nunca pode criar uma política de devolução com base
em indeferimento. Tá? Então, assim, se não houve deferimento por parte da Fazenda, paciência, né? A gente fez, executou todos os esforços que a gente tinha, tá? Conclusão, né? Qual que é a chave do sucesso nesse trabalho de revisão de CAPAG e, posteriormente, na transação individual? Porque a revisão de CAPAG, ela pode ser uma condição para a transação individual e ela pode ser um benefício na transação por adesão. Então tem esses dois nuances, né? Pode ser que não consiga a transação tributária individual, mas consiga uma por adesão com base a revisão de CAPAG que a gente entrou. Então a chave do sucesso está o quê? Na preparação técnica desses elementos, né? Uma preparação técnica muito robusta, muito forte desses elementos, documentação e números, documentação e cálculos, né? Numa narrativa coerente, a gente tem que ter a retórica adequada para isso. Isso a gente desenvolve com a experiência, desenvolve com essas conversas que a gente está tendo aqui, né? Isso tudo vai ser, a gente ainda vai se encontrar mais vezes para falar sobre isso, porque para mim é interessante, é importantíssimo trazer para vocês esses elementos, porque o objetivo da gente ter esses encontros, não só eu, como todo o pessoal que está trabalhando com transação, é divulgar e formar profissionais para trabalhar com isso, porque a demanda é grande e não há gente suficiente para trabalhar com isso, tá? Então, assim, coloquem isso também como um objetivo de vocês. E, especificamente, essa atuação conjunta do advogado com o contador, né? Então, assim, é essencial você ter um bom relacionamento com o contador da empresa e você ter um contador de confiança, seja seu ou o contador te procurou. Isso que também acontece comigo. Muitos contadores me procuram para fazer parceria, assim como eu também tendo a procurar contadores. Então, assim, eu já tenho parceria com alguns contadores, que é uma mão de duas vias, né? Eu tenho o contador que me procurou e eu vou procurar esse contador, né? A gente tendo essa sinergia, identificando que o trabalho feito em conjunto resolve, a gente não tem por que deixar de trabalhar. Tem contador que está até recusando parceria por conta da demanda que ele tem. Tá? Então é importante que vocês saibam isso também. Só para a gente concluir então a parte da revisão da CAPAG. A transação tributária e a revisão da CAPAG são instrumentos poderosos. Tá? Poderosos por quê? Porque podem trazer uma infinidade de trabalhos e resultados econômicos, tanto para nós quanto para os clientes. Tá? Só que elas exigem um projeto bem estruturado, tá? Com um diagnóstico prévio, preciso, e uma estratégia de negociação muito clara. Tá? E eu tenho todo um cronograma de etapas. A gente começa pela pesquisa da situação fiscal, depois vai para pré-avaliação e depois para análise de viabilidade. Tudo isso para gerar uma proposta de contrato para o cliente fazer esse trabalho com a gente. Tá? Eu tinha anunciado que eu ia falar para vocês sobre o meu projeto TTT. O que é o TTT? Transação Tributária Total. Eu acho que já deu mais ou menos para vocês entenderem o que significa transação tributária total. O transação tributária total nada mais é do que um modelo, né? Nada mais é do que um método que foca nas transações tributárias, porém agrega uma série de outros trabalhos que são entregáveis, que são mercadorias que a gente pode oferecer para o cliente. Tá? Então, por conta já do adiantado da hora, eu vou deixar vocês agora com as transações, vou deixar vocês com a revisão da CAPAG. As mensagens que eu estou recebendo, eu vou responder para vocês, tá? Desculpa que não dá realmente pelo Instagram, mas eu em breve pretendo fazer essas reuniões através do Meeting, ou do Teams, ou do Zoom, para que a gente tenha essa interação, tá? Deixa só a gente ter uma frequência maior, um comparecimento maior, aos poucos isso vai acontecer, e aí a gente faz as reuniões pelo Meeting, tá bom? Então, semana que vem, hoje é quinta-feira, né?
quinta-feira. Na terça-feira eu vou trazer um pouco mais sobre o TTT. E na quinta-feira a gente vai falar exclusivamente sobre ele, porque existe até um outro modelo de transação tributária, que eu chamo de transação tributária premiada, que é um método, é uma estratégia exclusiva dentro do método TTT que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, pessoal, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, desculpe aí o alongamento, mas é muita coisa para falar e a gente fica animado aqui para esclarecer tudo. E eu vou passar para vocês esse PDF, tá? Então, quem se inscreveu, quem está lá no meu mailing, quem está no Instagram, enfim, todos vocês que estão conectados vão receber esse PDF. Se por acaso não chegar para vocês, dá um toque que eu preparo e mando para vocês, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, excelente noite para vocês, bom descanso e tamo junto em breve. Fico à disposição por aqui, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço.